Amigos, o Natal aproxima-se. Um convite para a família. Juntem-se ao musical Os Homens Sábios e o Céu Estrelado, uma jornada mágica para descobrir o Natal. Dia 7 de dezembro, às 16 horas, Auditório Municipal de Vendas Novas, entrada livre. Amém. Todos nós que estamos aqui já tivemos uma experiência com o Senhor. Sabemos que não há como Ele. Amém. Para tocar na nossa vida. Glória a Jesus. No mundo busquei, mas nada preenche, pois nenhum tesouro que possa alcançar me satisfará. Mas vieste, Deus, mudaste a minha vida e todo o meu ser novo se fez em teu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor, é bom estarmos na tua presença. Te venho a ti, sem medo, sem reservas. Todo o meu falhar conhece, Senhor, ainda assim filho sou. Porque o Deus das montanhas também é Deus dos vales. E seja onde for, me encontra, Senhor, com graça e amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Torna choro em danças, das cinzas trazes vida, tornas vergonha em glória. Sei que só tu podes, Deus, de tumbas fazes jardim, da morte vida sem fim. No mar abres caminho, sei que só tu podes, Deus. Ele é aquele que torna-se, aleluia, choro em dança, torna choro em dança, das cinzas trazes vida, tornas vergonha em glória. Sei que só tu podes, Deus. Sei que só tu podes.
melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Aleluia, aleluia, nós te louvamos, Senhor. Não há melhor que o nosso Deus. Aleluia, Ele é aquele que pega na nossa vida e faz coisas novas a cada dia. Ele é aquele que arranca o nosso choro, a nossa tristeza e põe alegria. Aleluia, Ele é aquele que faz tudo novo em nós. Aleluia, tudo tu fazes novo. Aleluia, pode dizer comigo, tudo Ele faz novo. Tudo tu fazes novo. Sim, tudo tu fazes e tudo tu fazes novo. Uma nova vida, aleluia, uma nova oportunidade. Ele é aquele que faz coisas novas. Tudo tu fazes novo. Sim, tudo tu fazes. Tudo tu fazes novo. Sei que só tu podes, Deus. Sei que só tu podes. Sim, eu sei. Sei que só tu podes, Deus. Aleluia. Aleluia. Ele é aquele que faz coisas novas. Nesta manhã, podemos ser poucos, mas eu sei que o Senhor tem alguma coisa boa para fazer nesta manhã no nosso meio. Amém? Nós temos vindo com a expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Eu acredito que o Senhor tem poder para se mover. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Amém? Eu convido os irmãos a pegarem as vossas Bíblias, por favor, e vamos abrir no Salmo 23. Não é o Salmo 23 nada, é o Salmo 24. É ao lado. Normalmente nós abrimos sempre o Salmo 23. Se eu vos perguntar, o Senhor... Nada nos falta. Amém? Nada nos falta. No Salmo 24 diz assim a palavra de Deus. Ele é o Senhor que faz coisas grandes. Amém? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Tudo pertence ao Senhor e nós também somos dele. Amém. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que o Senhor nos possa ajudar nesta manhã. Estamos diante do Senhor, que tem poder para as nossas vidas, para santificar, para abençoar, para aperfeiçoar. Eu não sei quanto a vós. Hoje de manhã o tema aqui da Escola Dominical na classe dos adultos. Eu não estive na classe dos adultos, mas o tema da Escola Dominical foi os sinais que antecedem a vinda do Senhor, não é do arrebatamento, o que está às portas. E eu estava a ler este salmo e estava a pensar, levantai-vos, ó portas, vossas cabeças. O Senhor está às portas. Amém? Mas eu acredito que o Senhor quer visitar a sua igreja neste tempo. Vivemos tempos difíceis, tempos de aperto, tempos de tribulações, mas, ó irmãos, tempos também que o Senhor quer visitar a sua igreja de uma maneira especial. Tempos de avivamento. Eu acredito que o Senhor tem alguma coisa nova para fazer neste tempo. Amém? Que Ele possa manifestar a sua presença neste lugar, neste dia. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom em todo o tempo. Obrigada, Senhor, porque podemos confiar em Ti, Senhor. Tens feito coisas grandes e maravilhosas na nossa vida, Senhor. Deus, e queremos ser aqueles que buscam a Tua face continuamente, Senhor. Deus, sabemos que
iremos estar diante de Ti, Senhor, iremos conhecer-te, Senhor, tal como Tu conheces a cada um de nós. Deus, mas até esse dia chegar, Senhor, queremos, Senhor, estar na Tua presença continuamente, Senhor. Então abençoa a Tua igreja, Senhor, aviva, desperta os corações. Deus, e visita-nos de uma maneira especial nesta manhã, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? É bom estar na casa de Deus, é bom buscar o Senhor, é bom invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto. E o Senhor está perto de cada um de nós. E este é o domingo, um domingo em que nós lembramos mais uma vez a ressurreição do Senhor, a vitória sobre a morte, amém? Isto nos dá esperança, porque Ele vive, nós também viveremos com Ele para todo o sempre. Amém? Essencialmente, já fizemos a nossa decisão de entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Amém? Ele é o Senhor das nossas vidas. Algumas informações, lembrar algumas das informações que nós temos. Este mês de dezembro que já está às portas, os primeiros domingos do mês, ou seja, o 7 e o 14, nós não vamos ter aqui celebração. No dia 7, vamos fazer a apresentação do musical de Natal em Vendas Novas, no Auditório Municipal, às 4 horas da tarde, ok? E no dia 14, na semana seguinte, vamos fazer também a apresentação do musical aqui em Montemoro Novo, no Auditório Feliciano Pastaneira, no grupo mais conhecido como Ensemble, ali muito próximo do Centro de Saúde, ok? Já estão aqui nos flyers os convites aqui para Montemoro. Se os irmãos quiserem levar, temos mais do que aqueles que estão lá no final expostos, para começar a convidar, colocar lá no seu bairro. Também temos disponíveis alguns cartazes para pôr em algum comércio, também alguém que possa também disponibilizar para pôr na montra, e assim também estaremos a fazer a divulgação do nosso musical de Natal, ok? Então, no dia 7, geralmente é o primeiro domingo do mês, e nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, geralmente no primeiro domingo do mês, ok? O que vai acontecer? Nós vamos antecipar o culto da Santa Ceia de dezembro para o dia 30 de novembro. Este mês de novembro tem 5 domingos. No dia 30 de novembro, e depois o dia 1 é logo segunda-feira, já em dezembro, nós teremos aqui a celebrar pela manhã a Santa Ceia do Senhor. Então, dia 30, iremos celebrar a Santa Ceia. Amém? Temos também calendário Maná do Céu, está disponível também para os irmãos puderem fazer a sua aquisição ali na livraria, amém? A irmã Rosinha está lá e tem um calendário, são 6,5 € que quem desejar adquirir, tem uma folhinha para cada dia do ano, com pensamento bíblico e também a leitura para o devocional, ok? Tem a leitura também para o devocional para seguirmos a cada dia do ano, amém? Nesta manhã também queremos dar o bem-vindo, os irmãos que nos estão visitando nesta manhã são muito bem-vindos ao nosso meio, Deus ricamente abençoe, e vou pedir ao irmão Joaquim que nos possa dirigir também no hino, e juntos vamos celebrar a Deus nesta manhã com as nossas ofertas. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. É bom estar na casa do Senhor e podermos louvar o seu nome. Viemos para ouvir, não é? Para louvar, para exaltar o nome do Senhor. É o hino 467, 467. Vamos cantar mais uma vez, gosto muito deste hino e tem uma mensagem maravilhosa que nos anima nestes tempos difíceis que estamos passando, em que muitos estão apostatando da fé, mas é bom ficarmos firmes, não é? Ou porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau. Glória ao nome do Senhor.
por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm-se assustar, tempestades no mar, da bonança o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder te tirar, sobre as ondas tu podes andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois em ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. De novo. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Amém. Vamos confiar no Senhor e soltar os cabos da nau. Amém. Podem sentar. Glória a Jesus. Olha, os irmãos alguns já se sentaram. Podem ficar sentados ou em pé, mas vamos continuar a louvar ao Senhor. Amém? Eu costumo dizer que Deus não liga muito se estamos sentados, se estamos em pé. O nosso coração tem que estar diante da presença dEle. Amém? Então, nesta manhã, vamos louvar ao Senhor. Amém? O Senhor, Ele é a luz da nossa vida. Amém? Nós ansiamos o dia em que Ele vai voltar. É muito bom nós podermos navegar. Amém? Com esta fé em Jesus. A nossa confiança, os nossos olhos são postos nele. Aleluia. Então, vamos louvar ao Senhor com toda a alegria. Amém? Ele é aquele em quem nós confiamos. Aleluia. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu não
esta é a nossa confiança em Ti, Senhor. Obrigada porque a nossa força vem de Ti. Aleluia, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Aleluia. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, e eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o desejo do nosso coração, Senhor. Aleluia. Vem buscar a Tua igreja. Ora vem, Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor. Derrama a Tua presença neste lugar, Jesus. Aleluia. Nós ansiamos a Tua presença, Jesus. Aleluia, aleluia. Nós ansiamos a Tua presença, Jesus. Aleluia. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E vem, vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E vem, vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, e eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós Te louvamos, Senhor.
Manifesta a tua presença, Senhor, no nosso meio. Aleluia. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Louvamos o teu nome, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja, Senhor. A tua igreja te aguarda, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos. Um irmão que sinta no seu coração pode levantar a sua voz e orar ao Senhor nesta manhã. Glória ao teu nome, Jesus. Muito obrigada, Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Santo, santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Tu és digno de louvor, Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Glória, glória a ti, Jesus. Santo, santo és, Senhor. Aleluia. Santo, santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Santo és, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Santo és, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Santo, santo, santo és, Senhor. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Como é bom, Senhor, podermos estar na tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor, nós podemos desfrutar, Senhor, destes momentos diante de ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque não há outro lugar, Senhor, melhor em que nós possamos estar, Senhor. Aleluia. Aleluia. A teus pés arde meu coração. A teus pés entrego o que sou. E o lugar onde seguro estou, onde ninguém me atingirá. A teus pés arde meu coração. A teus pés entrego o que sou. É o lugar onde seguro estou, onde ninguém me atingirá. Me perdoaste, me levaste à tua presença, me levantaste, me prostro a adorar-te. Não há lugar mais alto, tão grande como estar aos teus pés. Estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande como estar aos teus pés. Estar aos teus pés. A teus pés arde meu coração. A teus pés entrego o que sou. É o lugar onde seguro estou e onde ninguém me atingirá. Aleluia. Me perdoaste, me levaste à tua presença, me levantaste,
presença, Senhor, que nós somos restaurados, Senhor. É na Tua presença, Senhor, que nós somos edificados, Deus. É na Tua presença, Senhor, que temos vitória, Senhor, nas nossas vidas. Deus, é na Tua presença, Senhor, que Tu levantas a cada um de nós, Senhor. Deus, é na Tua presença, Senhor, que nós podemos aprender mais de Ti, Senhor. É na Tua presença, Senhor, que alcançamos vitórias, Senhor. Deus, em cada dificuldade, Senhor. Deus, Maria aprendeu, Senhor, que este era o melhor lugar, Senhor. Estar na Tua presença, estar aos Teus pés, Senhor. Trabalha nas nossas vidas, Senhor. Que o nosso coração possa arder, Senhor, quando estamos diante de Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, trabalha, Senhor. Deus, é na Tua presença, Senhor, que há justiça, que há alegria, Pai, e há delícias perpetuamente, Senhor. Não há lugar melhor, Senhor, para estarmos, Senhor. Ajuda-nos a permanecer diante de Ti, Senhor. Aleluia, que cada dia possamos permanecer diante de Ti, Senhor, diante desta presença maravilhosa, Senhor. Aleluia, nós Te louvamos, Senhor. Aleluia, aleluia, nós Te adoramos, Senhor. Aleluia, nesta manhã, desfruta da presença do Senhor. Aleluia, Ele está neste lugar. Aleluia, nós Te louvamos, Senhor, porque a Tua presença, ela está no nosso meio. Aleluia, e aqui permanecerei. Aleluia, aleluia. E aqui permanecerei. Aleluia, Prostrado aos Teus pés. E aqui permanecerei aos pés de Cristo. Sim, aqui permanecerei. Aleluia. E aqui permanecerei prostrado aos Teus pés. E aqui permanecerei aos pés de Cristo. Não há lugar mais alto, tão grande como estar aos Teus pés. Estar aos Teus pés. Tão grande como estar aos Teus pés. Estar aos Teus pés. Aleluia, Senhor. Nós Te adoramos. Aleluia. Aleluia. E nesta manhã vamos permanecer aos pés do Senhor, enquanto ouvimos a Sua palavra, que o pastor Lami vai trazer-nos. Está bem? Podem sentar, por favor. Aos pés de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias nesta manhã no Evangelho de João. Vamos com a tia Paula. Ok, muito bem. Capítulo 5. Ok, não tem problema. Evangelho de João, capítulo 5. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Este texto conta o episódio da cura de um paralítico no tanque de Betesda, em Jerusalém. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém e era, ora, em Jerusalém, próxima à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres.
E nestes alpendres jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo estar deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de que naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, eis que já estás curado, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Senhor. Estamos nesta manhã diante de Ti, estamos diante da Tua palavra e queremos que nesta manhã o Senhor possa ministrar a nossa necessidade, meu Pai. Rogamos, Senhor, que o Senhor possa falar, agir e operar, porque a Tua palavra é viva e a Tua palavra é eficaz, Senhor. Sabemos que a Tua palavra nunca volta vazia, ela sempre apraz, ela sempre faz o que lhe apraz, Senhor. Nesta manhã, Senhor, que essa palavra possa trazer, Senhor, restauração, direção. Senhor, possa, Senhor, meu Deus, trazer fortaleza espiritual. Aumenta a nossa fé, Senhor, através da Tua palavra. É no nome santo de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém. É tão bom estar aos pés de Jesus. É tão bom louvar o nome do Senhor. Amém. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos os nossos lábios e somos capazes de adorá-lo em espírito e em verdade, irmãos, o céu desce sobre a nossa vida, o Espírito Santo move-se de uma forma tão extraordinária. Amém. Lembro-me um dia lá em Betânia, diz-nos que Jesus foi à casa daquela família tão amada e diz que Maria estava aos pés de Jesus. E Jesus disse-lhe que a Marta, que disse para repreender, Maria, ela escolheu a melhor parte. E eu quero te dizer nesta manhã, tu escolheste a melhor parte. Vir para estar aos pés de Jesus. Vir para louvar ao Senhor que está vivo e está no nosso meio. Vir para aprender da sua palavra, porque a palavra do Senhor é viva, porque a palavra do Senhor, na verdade, permanece para sempre. E a sua palavra, na verdade, Ele está por detrás da sua palavra, para que a sua palavra possa ser cumprida, as suas promessas serem cumpridas na nossa vida. Amém? Este episódio é um episódio bem conhecido. Jesus, na verdade, era tempo da festa em Jerusalém. Amém? E Jesus subiu ao templo como os outros judeus para adorar. Mas diz-nos que Jesus, naquele dia, naquela manhã, Ele fez um desvio, podemos dizer assim, necessário. Amém? Irmãos, Jesus foi a um lugar, né? Diz que havia ali um tanque perto da porta das ovelhas, um tanque em hebreu chamado Betesda. Amém? E foi exatamente ali que ele encontrou ali um homem
que estava em grande necessidade há cerca de 38 anos. Amém? Irmãos, este homem, certamente, durante estes anos, ele esperou por uma mudança da sua vida, uma mudança no seu corpo, mas de alguma forma dá-nos a entender que ele se conformou com a sua situação, que ele se conformou com o seu estado. Amém? Mas porque Jesus conhecia, na verdade, o coração daquele homem, porque Jesus conhecia a sua desesperança, Jesus foi àquele lugar, na verdade, para marcar a vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, quero nesta manhã declarar: se já perdeste a esperança, se já estás conformado com alguma situação de perca, de bloqueio na tua vida, eu quero dizer que nesta manhã estás no lugar certo, porque Jesus está passando por aqui nesta manhã também. Amém? Jesus está passando por aqui para desbloquear a tua vida, para acabar com a paralisia na tua vida, para pôr a andar, para que a tua vida possa avançar. Amém? Ele está aqui porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E eu quero nesta manhã, esta palavra que é a palavra de Deus, o Evangelho são as boas novas, trazer uma palavra de esperança para a tua vida, uma palavra de esperança para a tua família, porque o nosso Deus, Ele está vivo, porque Jesus, Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Diz-nos no versículo 5 o seguinte: estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Amém? Um homem havia 38 anos, na verdade, que não se conseguia mover, estava paralítico por conta própria. Amém? E este homem, no sentido espiritual, representa a humanidade. Amém? A situação deste homem representa a paralisia espiritual em que, na verdade, o mundo se encontra por causa do pecado. Irmãos, há pessoas que estão amarradas pelo pecado, são escravas do pecado, vivem, na verdade, amarradas no vício, vivem amarrados em maus pensamentos, vivem amarrados em angústia, vivem amarrados ao desespero, vivem amarrados à tristeza. Mas eu quero dizer, nesta manhã, Jesus, Ele veio para libertar os oprimidos, Ele veio para libertar os escravizados, Ele veio para pôr em liberdade aqueles que estão, na verdade, com a sua vida bloqueada. Ele veio para nos fazer, na verdade, nos trazer vida e vida com abundância, principalmente resolvendo o nosso maior problema. Aquilo que paralisa e escraviza o homem é o pecado. Jesus foi à cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. E eu quero declarar nesta manhã, mais uma vez, que Jesus foi, amém, e não foi em vão, que Ele foi ao Calvário, amém. Ele foi ao Calvário, diz-nos o profeta Isaías, que Ele diz que o trabalho da sua alma Ele verá e se alegrará. Não foi em vão. Seu sangue foi derramado para nos trazer a libertação, perdão para os nossos pecados. Aquele que olha para Jesus, aquele que confia em Jesus, aquele que confessa o seu pecado a Jesus, encontra perdão para os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar, amém, de toda a injustiça. Amém. Quem está em Cristo é uma nova criatura, torna-se uma pessoa nova. As coisas velhas da vida do pecado já passaram, tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Diz-nos o texto, ainda no versículo 3, que este homem estava cercado por muitas pessoas em grande sofrimento. Este homem estava cercado de pessoas cegas, coxos, paralíticos, né? Pessoas que estavam naquele lugar, na verdade, à espera que algo sobrenatural acontecesse, né? Irmãos, e esta quantidade de pessoas revela de alguma forma o retrato da fragilidade da humanidade por causa do pecado, irmãos. A doença entrou no mundo. Amém? Por causa do pecado, os espinhos entraram, as ervas daninhas entraram. Por causa do pecado, a dor entrou no mundo. Mas Jesus veio, amém, para nos dar vitória, para nos libertar sobre os efeitos do pecado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia mostra-nos que este homem
tinha uma esperança errada, tinha uma esperança equivocada de alguma forma. Diz-nos o versículo 7, né, que Jesus falando com ele, perguntando, na verdade, se ele queria ficar curado, ele disse: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque ou na piscina, amém? Irmãos, diz que ele estava, a sua esperança, podemos dizer assim, era naquelas águas, no momento em que aquelas águas eram agitadas, né? Este agitar de águas por um pseudo ou por um anjo, como diz a Escritura, isso é uma superstição, uma crendice popular, sem grande qualquer garantia divina, amém? Irmãos, sabe, ainda hoje muitos procuram, né, fontes não confiáveis para obter a sua ajuda, amém? Eu não vou aqui discutir se era o anjo, se não ia lá, irmãos. É interessante que no norte, e no domingo passado estiveram cá aqueles irmãos lá de trás dos montes, lá no norte, e eu lembro-me que lá eu ia buscar água a uma fonte, uma água muito boa na Serra de Bornes, ali perto da Alfândega da Fé, entre Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros e Mirandela, Vila Flor, onde vem as águas frias, aquela coisa, ali muito próximo. Então, ali, mas eu lembro-me muitas vezes a estranheza naquela fonte que eu ia buscar aquela água, que é uma água muito boa, lá na montanha, mas o que acontecia por vezes? A água estava a correr, de repente parava, bloqueava, de repente vinha um jorro, enfim, uns minutos, sem correr nada, um jorro enorme, não tinha bomba nada, é tudo mesmo da natureza, e saltava água ali, um jato enorme, e depois voltava a correr normalmente, amém? Eu não me admiro, irmãos, se havia alguma área, alguma situação naquele lugar, amém? Na fonte que alimentava aquele tanque, se não podia fazer esse efeito, como eu já vi naquela fonte lá no norte, amém? Às vezes água, um bloqueio, alguma coisa, ar, né? E um bloqueio de repente vem assim de repente e agita as águas, né? Eles podiam supor que seria um anjo, né? Seria algo divino, irmãos. E há muitas pessoas que estão buscando, na verdade, soluções para a sua vida, em imaginações, em crendices populares. Mas eu quero dizer, irmãos, que o nosso Deus não é uma crendice popular. O nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor por excelência. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Então, irmãos, de alguma forma, dentro da sua crença, viria um anjo e agitava a água, e é possível que a água realmente agitasse, né? Como eu já falei, por algum fenómeno natural, podemos dizer assim, amém? Geológico, amém? Irmãos, diz que este homem estava oprimido e desesperado, porque não conseguia competir com os seus companheiros de enfermidade, de desesperança, né? Porque ele diz: mas quando eu vou, desce outro antes de mim, né? E não temos a certeza se eles seriam curados, se seriam sugestionados a animarem-se um pouco mais. Mas a verdade, irmãos, ele estava já com os seus braços estendidos, seus braços rendidos, como dizia no mundo do desporto, já lançou a sua toalha ao chão e já estava completamente conformado com a sua situação. Irmãos, mas olhando para o seu desespero, diz-nos o versículo 6, olhando para aquele coração e olhando para... Porque diz-nos que depois ele foi dar testemunho. No final do verso 15 diz que ele deu testemunho. Amém? E porque este testemunho hoje está, ao longo dos anos, porque está escrito no Evangelho, quando foi pregado, trouxe esperança, trouxe cura, trouxe ânimo, trouxe fé a milhares e milhares de pessoas.
Irmãos, amém? Jesus foi lá para nos trazer uma palavra, primeiramente, àquele homem, e o que aconteceu naquele lugar com aquele homem é um testemunho para nós hoje também. Já serviu para milhares e milhares de pessoas que colocaram a sua fé nesta palavra e no Deus desta palavra, experimentaram o milagre de Deus, experimentaram o perdão de Deus, experimentaram a vida de Deus nas suas vidas, amém? Nisso vemos a compaixão de Jesus ir àquele lugar, diz o verso 6, e Jesus vendo este homem deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo. Amém? Jesus viu. E quando Jesus vê, porque Ele vê todas as coisas, irmãos, Ele não fica indiferente. Ele vê a nossa vida, Ele vê a tua vida, Ele vê o teu sofrimento, Ele vê o teu desespero, Ele vê o teu... um bocadinho falta de direção, falta de rumo na tua vida, e Jesus nesta manhã, amém, está falando ao teu coração, porque Ele quer trazer uma direção para a tua vida, porque Ele quer reavivar a tua fé, Ele quer reavivar a tua esperança, amém? Então Jesus foi, e é interessante, irmãos, que a iniciativa é toda dele, é toda de Jesus. Aquele homem nem estava à espera. Irmãos, e Deus tem o dom de nos poder surpreender muitas vezes, porque Ele muitas vezes até faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus tem o dom de nos surpreender, amém? Foi Jesus quem teve a iniciativa de se dirigir ao tanque, foi Jesus quem começou aquele diálogo e perguntou, verso 6, queres ficar são? Queres ser curado? Amém? Irmãos, esta pergunta tinha como objetivo avaliar a predisposição daquele homem a uma mudança. Sabe, há pessoas que já estão conformadas. Há pessoas que leem, ouvem a palavra de Deus, mas já não... Parece que não entra... Parece que já é uma rotina vir no culto, ler a Bíblia, seguir um devocional. E parece que fazemos, na verdade, por vezes as coisas porque tem que ser assim. Mas Deus pergunta, crês tu nesta palavra? Crês tu no que está escrito? Crês tu nas minhas promessas? Queres ficar são? E o que é que ele devia dizer? Sim! Mas ele não disse sim. Ele dizia, eu não tenho ninguém. E às vezes parecemos nós. Queres ficar? Oh, não vale a pena. Já ouvi essa palavra. Já outro pastor orou. Já não sei quando. E já, eu não tenho ninguém. Já fui um, já fui no outro. Já recebi a oração deste, já recebi a oração daquele. E a pessoa simplesmente está esperando do homem. Mas eu quero dizer, não esperes, maldito do homem. Que espera do homem, confia no homem. Espera em Deus. Deus pode usar homens e quer usar homens e mulheres, mas Ele está acima dos homens, Ele está acima da limitação dos homens. Busca ao Senhor. Aleluia, aleluia. Este homem respondeu, diz o verso 7, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou desce outro antes de mim. Irmãos, não tenho outra pessoa. Irmãos, não tenho ninguém. Eu sou vítima do esquecimento. Deus esqueceu-se de mim. As pessoas esqueceram-se de mim. Muitas vezes Deus fala e a gente simplesmente já nem crê naquilo que lê, nem crê naquilo que ouve. Mas eu quero despertar nesta manhã, crê. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não faria, diria ele não confirmaria. Irmão, confia no Senhor, até que ele diga não, enquanto dizer sim, enquanto dizer que há bênção, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, Ele está perto, Ele está perto, Ele está perto, Ele não está longe, Ele está perto de ti, Ele está contigo, Ele prometeu não te deixar, Ele prometeu não desamparar, basta simplesmente dizer, Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me.
Irmãos, este homem, além de doente no seu corpo, ele estava também enfermo na sua alma, seu interior, seus sentimentos. Já não confiava em ninguém. Já nem dava crédito àquilo que estava diante dele. Irmãos, mas Jesus estava diante dele. Jesus estava-lhe a dizer, Jesus estava-lhe a perguntar: queres ficar são? Queres ser curado? Eu quero dizer mais uma vez nesta manhã que Jesus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Senhor das causas perdidas. É aquele que restaura, aleluia, a esperança. É aquele que vai e que encontra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, eu louvo a Deus, eu louvo a Jesus, porque simplesmente Jesus ignorou as suas desculpas. Amém? E graças a Deus, porque muitas vezes o Senhor não ouve as nossas desculpas. Ele continua-nos a incomodar. Ele não desiste de nós. Amém? Jesus não desistiu deste homem. Amém? Jesus deu-lhe uma ordem. Amém? Levanta-te. Ele disse: não tenho ninguém. Perdoa, queres ficar curado? Não tenho ninguém. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho ninguém. Mas Jesus ignorou simplesmente as suas desculpas. E Jesus continua a ignorar as nossas desculpas. Ele te diz hoje: toma o teu leito, toma a tua cama e anda. Levanta-te. Age. Josué. Josué, porque estás sentado? Josué, porque é que não avanças? Josué, porque é que não conquistas a terra? Levanta-te. Marcha. Avança, assim como eu fui no passado com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Somente não desvies da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Avança, amém? Toma o teu leito e anda. Aquilo que o Senhor disse para fazeres, avança, levanta-te. Não fiques, na verdade, agarrado à opressão, ao desespero. Não fiques agarrado, na verdade, à incredulidade. Mas toma a palavra e age de acordo com a palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não diga que não consegue, não diga que não pode. O Senhor diz: é para avançar, é para caminhar, deixando as coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de nós, olhando para Jesus, olhando para a recompensa que Ele tem para nós. Se tu não lutas, se tu desistes, não vais alcançar. Mas sabe o que é que aconteceu àquele homem? Jesus deu-lhe uma ordem. E as ordens de Jesus, a palavra do Senhor deve ser obedecida. Ele levantou-se, louvado seja o seu nome. Amém? Levanta-te também da tua mornidão, levanta-te também da tua paralisia. Não digas que não podes. Crê que quando Ele diz que para avançar, Ele dará força para poderes avançar. Ele dará poder, Ele dará estratégia, Ele dará sabedoria para nós podermos cumprir aquilo que Ele pede de cada um de nós. Porque os mandamentos do Senhor não são pesados. Ele nos dará força, Ele nos dará sabedoria, Ele nos dará a sua graça para podermos avançar. Amém? Aleluia. A palavra de Jesus tinha e tem poder. Amém? Para curar, para libertar, para trazer um novo ânimo às nossas vidas, para fazer um avanço. Temos que avançar. Aquele homem simplesmente 38 anos parado, 38 anos carregado ao colo para ir para aquele lugar. Chega de andar ao colo. É hora de começar a avançar pelo teu próprio pé. É hora de crescer nas coisas de Deus. É hora de avançar. É hora de caminhar. É hora de correr. É hora de marchar. É hora de seguir em frente e não desanimar. É obediência à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ele é o mesmo. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Amém? Não importa quanto tempo estás nessa situação, desespero, não importa. Amém? Irmãos, para a mulher que há 12 anos que ela sofria de hemorragia. Amém? Jesus disse: chegou a hora. Amém? Ela tocou e avançou
numa nova vida e foi salva, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmão, a mulher que estava curvada durante 18 anos, corcunda, amém? Jesus, de um momento para o outro, desbloqueou a sua vida para poder avançar. Até um cego de nascença, amém? Toda a sua vida oprimido por uma dificuldade, amém? Quando teve o encontro com Jesus, a sua vida mudou, amém? Jesus curou a todos e o poder de Jesus, amém? É o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não importa a causa, não importa o teu problema, Jesus é maior que os nossos problemas. Amém? Irmão, o teu problema, a tua dificuldade, a tua enfermidade pode ser tratado pelo Senhor. Amém? Irmãos, os homens podem dizer que não. Os homens podem dizer que não há possibilidade. Mas não digas, não deixes, na verdade, que o Senhor, na verdade, não deixe de falar o teu coração, porque para Deus todas as coisas são impossíveis. Uma grávida, uma estéril, amém, como Isabel, veio a dar à luz. Uma virgem como Maria veio a dar à luz. Amém? E tantas outras situações impossíveis o Senhor operou. O Senhor perguntou-lhe, queres ficar curado? Queres resolver o teu problema, seja qual for? Queres ser sarado na alma, nos teus sentimentos? Queres receber uma nova esperança? Queres ser salvo? Queres ser liberto dos teus vícios? Queres ser liberto, na verdade, dessa vida que te oprime? Este homem estava há 38 anos naquele estado. E a Bíblia diz-nos, no final, Jesus mostra-nos as razões. Havia uma causa. Diz, não peques mais, para que não aconteça algo pior. Aquilo que ele estava a sofrer durante 38 anos tinha sido, na verdade, a consequência de uma escolha errada de desobediência a Deus e à sua palavra. Ele pôs a sua vida em risco, ele bloqueou simplesmente a sua vida, ele ficou, na verdade, enfermo na alma e no corpo. Porquê? Porque há 38 anos atrás ele foi, na verdade, desobediente à palavra de Deus. Há 38 anos atrás ele tinha, na verdade, se rebelado contra Deus e a sua palavra, foi desobediente, infringiu a palavra do Senhor, estava sofrendo as consequências. Mas ele estava diante daquilo que começa tudo de novo. Não importa o que ficou para trás, não importa o porquê das coisas. Ele quer escrever uma nova história para aquele homem. E ele quer escrever uma nova história na nossa vida. Não importa há quantos anos nós somos escravos de uma escolha errada que nós fizemos na nossa vida lá no passado. Hoje é o dia da oportunidade de começar as coisas novas com Deus. Tudo se faz novo quando nos acertamos com Deus. Ele começa a escrever uma nova história. A nossa vida pode experimentar o poder e a graça do Senhor. Amém? Foi o que Jesus fez com aquela mulher chamada Maria Madalena. Era uma mulher que era uma vida duvidosa, possivelmente prostituta, oprimida por 7 demónios, mas experimentou uma transformação, experimentou o perdão dos seus pecados, uma libertação espiritual na sua vida, recebeu a salvação do Senhor e teve o privilégio de ser a primeira, podemos de alguma forma, portadora, missionária, para levar a mensagem da ressurreição do Senhor aos discípulos de Jesus. Amém? Aos discípulos de Jesus. Irmãos, Deus levanta, Deus honra e Deus usa. Não importa o nosso passado, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E este homem, 38 anos, escravizado pela enfermidade, consequência da sua errada escolha, agora diz que ele parte por todo o lado e começa a dar testemunho de Jesus, porque aquilo que o coração está cheio, amém, a boca tem que falar.
Prega em tempo e fora de tempo. Irmãos, é tempo de continuar, é tempo de continuar, é tempo de continuar. É tempo de mais do que nunca de falar e de pregar e dar testemunho, porque Jesus em breve virá. E como ouvirão se não há quem pregue, não há quem testemunhe? O Senhor Jesus quer trazer uma unção nova e fresca do seu Santo Espírito sobre a tua vida. Amém? Tu precisas e Ele quer te dar. Busca simplesmente, porque Ele quer, na verdade, trazer poder para venceres e permaneceres numa vida santa, uma vida cheia, para que não voltes a cair nos mesmos pecados. Disse para aquele homem: cuidado, não voltes a cair. Cuidado, porque podemos voltar a cair. Aquele homem foi salvo ali, mas podia voltar a cair. Mas ele dizia: olha, vai, não peques mais, vai, segue em frente. Amém? Irmãos, o Espírito Santo dá-nos força, fortaleza. Amém? Para nós seguirmos em frente com maior destreza, para vencermos as tentações do inimigo, mas também, acima de tudo, nos dará autoridade, poder e sabedoria para darmos testemunho de Jesus. Porque aquilo que Ele faz na nossa vida não pode ficar somente para nós. Temos que dar testemunho do Senhor. Aleluia. Aleluia, Ele está aqui nesta manhã, amém? Ele é o Senhor que vivifica, porque a sua palavra é viva, porque a sua palavra é eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. 4 lições que esta cura nos ensina, amém? Para concluir, Jesus vê e conhece as lutas de cada um de nós que está aqui nesta manhã. O Senhor Jesus sabe o desespero da tua alma. E Ele está aqui nesta manhã dizendo: eu te dou um novo começo. Eu te ajudo. Amém? Tu não estás esquecido. Foi por acaso que vieste aqui nesta manhã. Não foi por acaso que estás ouvindo esta palavra. Amém? Jesus tem um milagre. Jesus tem poder para cada um de nós, para seguirmos em frente. Irmãos, o Senhor está convidando nesta manhã: vinde a mim, venham a mim, todos vocês, todos vós, que estáis cansados, estáis oprimidos, estáis subcarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Vamos ficar em pé. Nesta manhã alguém precisa de oração em seu favor. Há um convite da palavra de Jesus, há um convite do Senhor para ir a Ele nesta manhã. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Traz o teu cansaço, traz a tua opressão. E se precisas esta manhã de alívio, vem na frente, vem no altar, vem a Jesus. Ele pode, Ele quer agir na tua vida, naquilo que te oprime, naquilo que está trazendo enfermidade na tua alma, no teu coração e até mesmo no teu corpo. Jesus é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. Sabe, é hora de nós voltarmos para o Senhor e não ficar tão demasiadamente confiando na solução dos homens. Jesus ainda tem uma palavra. Jesus ainda tem a palavra certa, a palavra definitiva. E quando Ele fala, ninguém pode resistir. Nesta manhã venha Jesus. Aleluia. Ele quer, Ele conhece a nossa situação e Ele quer agir, Ele quer operar. Amém. Se eu pergunto nesta manhã, queres ficar são? Quer a tua alma fique liberta, venha Jesus. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Filho de Deus, Ele te conhece, amém? Ele pagou pelos teus pecados, Ele pagou para trazer salvação, libertação, uma nova vida. Vem agora em nome de Jesus. Se mais alguém quer e precisa de oração nesta manhã, quer a sua vida experimentar um renovo